Vamos sem demora, sem delongas, para a palavra nessa noite, Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É uma passagem muito conhecida, todos nós conhecemos, só que eu quero trazer algumas direções que o Senhor me deu através dessa palavra. Eu não ia ministrar a palavra hoje, quem ia ministrar a missionária Valéria, mas o Senhor falou comigo e eu decidi ministrar essa palavra e Ele vai continuar falando aos nossos corações, amém? Lucas capítulo 8, versículo 43. Quem achou, dá uma glória a Deus. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, glória a Deus, é um povo afiado. Então, vamos ler a partir do 42, verso B, amém? A partir do versículo 42b. Aleluia. Diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou todos os seus recursos, veio por trás dele e lhes tocou na hora das vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem. E disse: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Em outras versões, virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Amém? Curado. Quero que vocês se atentem comigo e volte ali no versículo 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, te agradeço e te exalto por essa rica e imensa oportunidade nessa noite, Senhor. Eu sei que não sou digno de estar aqui, Senhor, mas eu creio na Tua palavra, Senhor, que diz que o sangue de Jesus vertido e derramado na cruz do Calvário é o que me capacita e torna digno para este momento. Senhor, eu te peço perdão pelos meus erros, falhas, pecados, iniquidades e transgressões. Entrego verdadeiramente a minha vida a Ti nessa noite. Toma os meus lábios, a minha mente, o meu coração. Fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, Pai. Traz a direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E você diz: amém. Glória a Deus. Eu quero trazer, diante desse texto, eu quero trazer duas linhas de raciocínio, ou dois contextos. O primeiro deles é para vocês entenderem o porquê ela tocou na orla de suas vestes. O segundo é para você entender que diante da situação, diante da adversidade, diante da dificuldade, o Senhor, Ele é a solução dos nossos problemas. E muitas vezes fazer você ainda entender que depois dessas duas linhas de raciocínio, você entender que Ele não é somente a solução, mas Ele é a razão ao qual nós devemos caminhar e se prostrar diante dos pés dele a cada dia, a cada minuto e a cada segundo. Para você entender um pouquinho sobre essa linha de raciocínio, por que ela tocou nas vestes? O porquê ela entendeu que ela precisava tocar nas vestes de Jesus. Presta bem atenção, se você iniciar o texto, a leitura, vai dizer que a multidão o apertava. Alguns ministros da palavra do Evangelho diz que ela
era um ato de humilhação. Alguns ministros do Evangelho diz que ela se prostrou ou ela foi por baixo porque a multidão era muita e não tinha como tocar. Outros também diz que por ela estar ali com hemorragia, porque essas mulheres ali em Levíticos 15, Levíticos acho que é 15, não me lembro agora, 15 ou 13, essas mulheres elas eram separadas diante dos arraial por conta desse período, mas ela não estava ali no período daquele de mulheres, ela já estava sofrendo havia 12 anos, ela já estava enferma, ela necessitava de uma cura, ela necessitava de um milagre, e alguns ministros dizem que ela tocou por trás, porque ela tinha vergonha de vir de frente. E vou provar para vocês na palavra que não é nada disso. Tudo que eu quero trazer para mim e para você nessa noite não é simplesmente o fato de você interpretar o texto, de você entender as escrituras, mas é de fazer você entender que nós não podemos mais buscar Jesus ou buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele pode oferecer, mas simplesmente buscar por aquilo que Ele é. Glória a Deus. Buscar por aquilo que Ele representa. Irmãos, quando eu vim para a igreja, eu estava num momento muito difícil na minha vida. Eu tinha acabado de fechar uma loja de automóveis, estava iniciando na construção civil, e ali, bem no início, um dom. E eu fui para Deus porque eu via Deus mudar a vida de muitas pessoas. E eu falei assim, se Deus está mudando, Ele vai mudar a minha também. E eu comecei a buscar Ele por aquilo que Ele poderia resolver na minha vida. Mas os tempos foram passando. Eu fui caminhando com o Senhor. E hoje o meu desejo, a minha vontade de ser diferente, de ser mudado, de ser um bom pai, de ser um bom esposo, mesmo falhando, mesmo errando, perseverando, continuando, avançando, não é mais por aquilo que Ele pode me dar, mas é por aquilo que Ele representa. E se Ele não for nada da minha vida, a minha vida já não tem mais sentido. E são esses relatos que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Se você entender todo o contexto da mensagem, eu tenho certeza, que a partir de hoje o seu dia, a sua vida, a sua família, a sua casa vai passar a ser diferente. Glória a Deus. Como eu falei, são duas linhas de raciocínio. A primeira é fazer você entender porque ela tocou nas obras dos seus vestes. Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 15. Glória a Deus. Meu Deus. Números capítulo 15, versículo 38. Lucas 15, 38, conseguiu pular? Olha lá, quem não tiver Bíblia, está aqui, ó. Olha lá, fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. Eu quero ler uma versão diferente, que diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Irmãos e irmãs, eu quero trazer algo muito importante para mim e para você. Se você se atentar ao versículo 39 desse mesmo texto, você não precisa abrir agora. Esse versículo 39 ele diz algo que era esse cordão que estava na borda azul. Ali tinha os mandamentos, e era para o povo de Israel lembrar que o Senhor tirou eles do Egito, e ali lembrava que eles não voltassem a pecar, a errar, a desviar da palavra, do propósito de Deus sobre a vida deles. Então, o que eu quero que
você comece já a entender nessa noite, Jesus, ele era um judeu. Ele tinha uma túnica. Ele tinha uma roupa igual a essa. Aonde a túnica dele tinha a borda, tinha os mandamentos, e ali tinha as franjas. Se você parar para analisar no contexto hebraico, a palavra se chama kanaf, que também significa asa. Para os judeus é orla ou borda. Se você então entender aquela franja ou a orla que estava nas vestes de Jesus, ela tinha um significado. Existia uma palavra profética, existia uma promessa. Glória a Deus. E o Senhor, quando Ele dá uma ordem, Ele usa os seus profetas, a promessa ela se cumpre. E foi assim. Desde o início, a roupa, a túnica era o padrão. E Jesus, Ele não era diferente. Ele seguia o padrão, Ele tinha costumes. Ali era a linhagem dele, ali era a família dele, ali era o povo dele. Não é porque ele era o Cristo que ele se fazia diferente do povo, pelo contrário, ele se fez mais humilde de todos. Aleluia. Ele se fez maldito, ele se fez enfermo, ele carregou os nossos fardos. Ele carregou sobre si todas as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele era sem mácula. Ele destituiu de toda a sua glória para fazer aquilo que é tudo que eu e você deveríamos fazer. Mas ele entendeu que o verdadeiro propósito era cumprir aquilo que o Pai determinou. Glória a Deus. E ali, diante daquele povo, ao qual apertava Jesus, nós sabíamos que um texto um pouco antes vai dizer que Jairo estava ali, diante de Jesus, pedindo para que ele fosse até a sua casa por conta da sua filha. Mas tudo que eu quero que você venha se atentar nessa noite é que se nós se prostrarmos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, não é somente o ato ou a maneira de sair poder, de sair virtude para mudar um momento ou uma situação, mas é algo muito mais profético do que isso. É ter verdadeiramente uma transformação de vida. Glória a Deus. É ter um padrão e um costume mudado. É saber que aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Pastor, mas a Bíblia não fala que essa mulher tinha pecado. Realmente, a Bíblia não fala. Mas quando ela entendeu que o fato de ir até Jesus e tocar na orla de suas vestes, ela entendeu que o que ela almejava, ela iria alcançar. A primeira linha de raciocínio que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus, ele não tinha vestes diferentes, ele não tinha costumes diferentes, pelo contrário, ele cumpria aquilo que Deus tinha determinado para o povo de Israel, porque aqui é um padrão, é um modelo que está em Números. Aqui, se você parar para analisar, era a forma que os sacerdotes tinham que se vestir, irmãos. Se você for um pouquinho antes e voltar ali nas leis, quem não tivesse essas vestimentas não poderia nem receber os sacrifícios. É algo muito mais profundo, é algo muito mais intenso. E na primeira linha de raciocínio que eu quero trazer para mim e para você, quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma determinação sobre a minha e sobre a sua vida, existe um padrão a ser seguido. Existe uma forma a ser seguida.
Pastor, mas que forma é esse? Que padrão é essa? A palavra de Deus diz que no cordão azul tinha os mandamentos. Vamos ver? Põe no versículo 39, Jéssica. Põe no versículo 39 de Números 15. Olha bem para vocês entenderem. Olha lá. E as franjas vos serão para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos. Então qual é o padrão? Obedecer os mandamentos do Senhor. O padrão da minha e da sua vida era obedecer os mandamentos do Senhor. É entender que se não obedecermos os mandamentos e não lutarmos para seguir à risca o que diz a palavra de Deus, tudo que nós buscarmos vai ser em vão. Porque você busca hoje, recebe uma cura hoje. Você busca amanhã, recebe uma cura amanhã. Mas sempre você vai estar buscando e não vai estar encontrando a verdadeira mudança e transformação na sua vida. Porque para ter uma mudança, ter uma transformação, tem um padrão. Tem um padrão. Jesus foi lá e me curou. Foi no culto profético. O pastor liberou uma palavra, eu fui curado. O pastor orou pela minha enfermidade, eu fui curado. A missionária Valéria fez um ato profético e eu recebi a bênção. O Deus abriu as portas. Mas e aí? Tem um padrão a ser seguido. Não é somente ser grato por aquilo que ele fez, mas é entender, Senhor, já que o Senhor mudou, eu quero seguir os seus caminhos, porque se a minha vida só é transformada quando eu estou em Ti, longe de Ti a minha vida não tem futuro. Longe de Ti a minha vida não tem sentido. Salomão, o homem mais sábio, ele diz: do que tudo me adianta. Estive rico, estive muito rico, tive muitas enormes mulheres, várias. Mas se eu não temer ao Senhor, a minha vida não tem sentido. E o que é temer ao Senhor? É ser obediente à sua palavra. Então, a primeira linha de raciocínio que eu quero que você entenda nessa noite não é simplesmente se comportar, não é somente a forma de se vestir, não é somente a forma de andar, não é somente a forma de testemunhar, mas é a forma de obedecer os padrões e os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Você quer ter uma vida transformada? Sabe, aquelas vezes que você fala assim: pastor, eu estou sentindo um vazio. Pastor, eu estou meio triste hoje. Pastor, eu estou meio abatido hoje. Isso é normal. Mas você tem que ter um desejo. Qual é o desejo? De todos os dias, não somente estar na presença, mas viver a presença. Glória a Deus. Sabe quando você passar nas ruas assim, ó, aí a pessoa vai falar assim, ó: nossa, esse homem está usando 212. Nossa, essa mulher está usando uma luz. Nossa, essa irmã está usando um caiaque. Não, as pessoas vão começar a falar assim: nossa, esse exala a presença de Deus. Esse tem um cheiro diferente. Esse tem um caminhar diferente. Olha o brilho que está na vida dessa pessoa. Nossa, quem já ouviu isso? Nossa, está diferente de você. Você não mudou nada. Presença do Espírito Santo. Glória a Deus. É a imagem e semelhança de Deus refletindo em você, de dentro para fora. E as pessoas querendo, almejando, sonhando, desejando estar no mesmo propósito ao qual você está. Irmãos, eu já disse aqui outros dias atrás. Eu torno a dizer nessa noite: eu não tenho nada para oferecer, mas tudo que o Pai me der, eu quero entregar nas mãos de vocês. Sou falho, pó, cinza. Já disse, quando as pessoas falarem para você: seu pastor é isso, é aquilo, eu falo: não, ele acha que ainda já foi muito mais pior do que isso.
Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Porque no secreto, todo dia, toda hora, todo minuto e todo segundo, não é eu ou não é minha esposa, mas é o Espírito Santo trazendo em mim o que eu preciso ser mudado, o que eu preciso ser transformado. E aquilo que eu não ainda consigo, eu estou diante dos pés do Senhor, pedindo para que haja transformação. Quando eu digo que viver um padrão de vida, não é ser um cara xarope da ideia, não é ser um cara que o que eu mando e falo diante da palavra, vocês têm que obedecer. Não, é trazer a revelação de você entender que aquilo que eu estou experimentando, você pode experimentar também. É de saber que tudo que eu estou sentindo, você pode sentir também. Sabe aquele momento que você está diante do carro, indo para o seu serviço, e está todo mundo bravo na segunda-feira, porque o trânsito está um caos, a curva atrasado, e está todo mundo esse trânsito do ano, esse carro, essa mulher, esse homem, e você fala, Senhor, eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Você está louvando, você está cantando, você está orando, você está falando em línguas, e o povo fala, que povo louco, que povo doido. Eu quero que você seja assim, irmãos, porque eu desejo, eu almejo ser assim todos os dias. Aleluia. Às vezes você está num local e você está sorrindo, e a pessoa fala assim, por que você está sorrindo? Eu não sei explicar, mas algo diferente está em mim. Ou você está chorando, porque você está chorando, porque eu estou sentindo uma alegria. Mas quem chora de alegria? Irmãos, quando eu estou na presença do meu Pai, eu tenho esse de alegria. Na primeira linha de raciocínio nessa noite, existe um padrão. Busca o padrão a ser seguido. Tem relacionamento, tem intimidade. Glória a Deus. Tem um pastor que ele diz, eu esqueci o nome dele agora, ele estava nesses cortes, ele falou algo muito profundo e me chamou muita atenção. E ele falou assim, que quando Deus foi até Adão, Deus não falou que Adão pecou, mas Adão reconheceu que ele pecou. Você e eu sabemos quando pecamos. A pergunta é, antes de você pecar, Deus já sabia que você pecava. Mas você decide ou continuar se relacionando para ter uma vida mudada e transformada, ou você dá ouvido para Satanás dizendo, estou. A escolha é sua. Ele sabe a minha e a sua fraqueza, ele sabe a minha e a sua diversidade. Foi louvado aquele sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu, transforma conforme a tua. Pronto. Para ser transformado, você precisa ter relacionamento e cumprir a sua palavra. O que é palavra, irmã? João 8,32. Conhecereis? O que é a verdade? Palavra. Romanos 12,2. Não vos conformeis com as coisas deste. Transformai-vos as vossas vidas, para que possa viver a boa e perfeita e agradável vontade. Somente Ele pode dar o que é perfeito e agradável. A pergunta é, você quer receber a transformação do Senhor nessa noite? A pergunta é, você quer viver uma vida de verdade com o Senhor? Segunda linha de raciocínio nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos. Está ficando difícil pregar nessa igreja, viu, irmãos? Praticando, tem uns povos bons aí, ó. Saulo, pastor Arroz, missionário Valéria, Juliano. Está ficando difícil. Um povo bom aí, que ministra, hein?
Natália também. Está ficando difícil. Fora os que estão surgindo aí. Marcos 5, 25 diz assim: estava ali certa mulher que havia 12. Agora nós vamos falar do problema que ela vivia. E quanto tempo ela vivia? Segunda linha de raciocínio. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos. Vinha sofrendo de uma. Ela havia padecido muitos nas mãos de vários médicos. E gastava tudo que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde. Ou seja, ela foi em todos os lugares, não encontrou resposta ou solução para a mudança ou uma cura na vida dela. Segunda linha de raciocínio. Não é a igreja que te cura, não é a igreja que te salva. Não é a placa da igreja que te transforma. Não é o pastor. Não é o missionário. Não é o ministro do louvor. Mas é Jesus Cristo de Nazaré. A segunda linha de raciocínio é que ela já tinha tudo quanto é médico e tudo quanto é especialista. Ou seja, tudo aquilo que a medicina não resolve, tudo aquilo que é decreto que a medicina já deu, toda aquela situação que alguém já determinou na sua vida. Hoje, pela palavra de Jesus, eu quero te dizer que Ele pode mudar todas as coisas. Segunda linha de raciocínio é: seja o que for, se nós levarmos diante da presença do Senhor, vai ser mudado, vai ser transformado. A segunda linha de raciocínio é: mesmo que eu era improvável, ainda eu tenho jeito. Mesmo que eu já via 12 anos de fluxo de sangue, mesmo que eu já via todos os dias sem força, sem vontade, sujo, enfermo, caído, ou como o filho pródigo, desejando e almejando as bolotas de porco, dos porcos. Mas quando você chega na presença do Senhor, tem mudança, tem transformação. Aliás, eu quero falar algo que nem está aqui. Quando o filho pródigo chega na presença do Pai, ele diz: Pai, peguei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai ainda continua te recebendo como filho, como filho. Aleluia. E muito mais do que isso, o Pai automaticamente pega, troca as vestes, manda trazer vestes novas e devolve e coloca um anel em seu dedo. Aquele anel significa autoridade. E quando você se posiciona diante da cruz, quando você entende aquilo que o Senhor Jesus fez por você na cruz do Calvário, a autoridade é tomada e é devida de novo na sua vida. Aquele anel era um brasão, irmãos. Ou seja, eu pertenço àquela família, todas as cartas e aquele brasão. Quem assina sou eu, filho pródigo. Aquele que estava perdido, mas foi restaurado por Cristo Jesus. Essa mulher que sofria há 12 anos. Imagine, pensa comigo. Amanhã, segunda-feira, você está falando assim: Senhor, estou aqui no culto dessa noite, mas eu preciso fazer aquele exame, eu estou com medo, Senhor. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Senhor, eu fui apalpar aqui, Pai, que é um caroço. Senhor, eu apalpei aqui, Senhor, eu senti um caroço. Senhor, está doendo aqui, Senhor. Algo está estranho. O Senhor está falando com 3 pessoas diferentes aqui nessa noite. Câncer de mama, câncer da tireoide e intestino. Amém. Amém. Senta ali que a gente conversa. Senta ali, senta ali. Senta aí, senta aí. Não, não vai embora não. Beijo no coração.
Glória a Deus. Aleluia. Tudo que eu quero que vocês entendam essa noite. Tudo que eu quero que vocês tenham certeza nessa noite. Que tudo que você precisa entender nessa noite. Se você acha que há um decreto negativo sobre a sua vida, nessa semana o Senhor está entrando. O Senhor está mudando o diagnóstico do teu resultado. Glória a Deus. Pastora Rosa, não deixa ele ir embora não. Esse dia nós estávamos aqui, ele foi secretário do estudo. Tudo, né? Ele chegou, ele não estava bem. Aí nós abraçamos ele era de uma família boa aí da cidade. E aí a gente conversou com ele, estava frio, nós demos uma blusa para ele. E ele veio aí agradecer. A gente tem que cuidar, irmãos, independente da situação que a pessoa está. O Senhor, Ele está mudando o diagnóstico de pessoas. Glória a Deus. Aquele medo, aquela insegurança que você tinha, porque isso nem está na ministração da palavra. Ele já está mudando o diagnóstico aqui. Eu me lembro uma certa vez eu estava ministrando uma igreja. E o Senhor fez eu parar, eu interromper o culto. E naquele exato momento o Senhor me falou sobre votos. Eu nunca fiz votos, irmãos. Estou dando um testemunho de algo. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. E naquela mesma noite, 4 pessoas fizeram um voto dela com Deus. E aquelas 4 pessoas que estavam desempregadas, o Senhor mudou o cenário delas. E quando a missionária Valéria estava ali ministrando, falando, eu estava ali orando, intercedendo para iniciar a palavra no corredor. E tem uma causa de uma pessoa, eu não vou revelar, você já sabe que o Espírito Santo vai testificar, que está na justiça, que você não tem condição. E o Senhor testificava ao meu espírito, aquele mesmo ato profético que você fez, daquela mesma maneira que você liberou aquela palavra sobre aquelas pessoas, aquela causa sua na justiça, que a pedida foi de R$72 mil. O Senhor está entrando nessa causa. Glória a Deus. O Senhor, Ele está mudando esse cenário. O Senhor me mostrava a quantia de R$72 mil. Eu não sei a forma, não sei a maneira, se vai desistir da ação ou se vai, mas Ele vai estar mudando essa sentença. Você sabe quem é, recebe essa palavra aí. Voltando para o texto, irmãos. Existem decretos, existem situações que a medicina não resolve. Existem situações ao qual você e eu já não entendemos o porquê passamos. Passa dias, passa meses, passa horas, passa minutos, passa segundos. A sua pergunta é a mesma coisa. Por que isso está acontecendo de novo? Creio eu que a pergunta dessa mulher era nessa segunda linha de raciocínio. Senhor, eu vou morrer desse jeito. Mas ela entendeu. E ela ouviu falar que ali diante da cidade dela passava um que tinha todo o seu. Aleluia. Glória a Deus. A primeira linha de raciocínio com a segunda, elas se juntam, elas se formam com ela. Para você entender, abra comigo em Malaquias 4, versículo 2. Tem tanta coisa para ser ministrada. Glória a Deus. Diga assim, a mulher. A mulher. Não, você é cristão. Diga assim, a mulher. Um fluxo de sangue. Era conhecedora. Da palavra. É a prova disso? Ela ouviu dizer que um passava em sua cidade.
Olha o que diz a palavra em Malaquias 4, versículo 12. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas, ou seja, na sua obra, trazendo cura nas suas asas. Lembra que eu disse na palavra hebraica o que significava? Asas, ou bordas, ou franjas. Trazendo cura em suas asas. E todos que tocarem nela ficarão curados. Glória a Deus. O que ela diz no texto? Se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Glória a Deus. Lembra que eu falei que alguns pregadores falam que ela foi um ato de humilhação, que ela não poderia ir pela frente, que ela não poderia ir por cima, porque ela se sentia humilhada? Realmente ela estava no estado de humilhação, mas ela sabia que tinha uma palavra, tinha uma promessa, tinha uma profecia revelada. E quando a palavra é verdadeira, ela é lançada, ela é direcionada pela palavra de Deus, que é a Bíblia, tem cumprimento na palavra. Ou seja, aquilo que era difícil, aquilo que não se resolvia, pela palavra de Deus vai começar a ter mudança, vai começar a ter transformação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então ela entendeu a palavra. Não, pastor, não pode, não pode. Vamos ver, abra comigo a sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, versículo 36. Glória a Deus. Glória a E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos que tocaram nela ficaram. Tocar na obra de Jesus, irmãos, é entender que tinha uma palavra profética. E tem um cumprimento da palavra profética. Glória a Deus. Existe uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Todos aqueles que nele creem e forem batizados será salvo, e os sinais acompanharão todos que creem. Você crê nessa noite? Existe mais uma palavra profética, mais uma profecia sobre mim e sobre a sua vida. A Bíblia é cheia de promessas. Nenhuma condenação para aqueles que estão. Tudo aquilo que Satanás estava te apontando, te acusando, se você tomar uma decisão de mudança, de transformação nessa noite, a enfermidade é muito pouco. Pastor, sério? Vamos fazer diferente? Quem está aqui? O Espírito Santo está trazendo agora. Coloca para mim Isaías 53. Glória a Deus. Aleluia. Olha bem, Isaías 53, versículo 4, Jéssica. Glória a Deus. O que diz, igreja? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como ferido de Deus e oprimido. Passa. Tá bom? O versículo está carregando? Eu erro? Bota aqui, irmãos. Isaías 53, rápido. Nem estava no texto. Vamos lá, ó. Olha o que diz. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado, ou seja, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado, ou seja, moído por causa dos nossos pecados. Em outras versões vai dizer por causa das nossas iniquidades. Tudo que era para mim, ele levou.
Tem certeza que agora existe uma promessa, uma palavra profética sobre mim e sobre a sua vida? Não, pastor, é pouco. Então peraí, vamos lá, volta agora. Isaías 9. Nada estava aqui, irmãos, no esboço. Isaías 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Tudo que eu e você precisamos tem nele. Glória a Deus. Pastor, mas isso está sendo agora. Não. Desliga o norte. Pastor, isso está sendo só agora. Não. Deus, Ele é, Ele era e Ele será eterna. Vamos ver isso? Esse do capítulo 34. Glória a Deus. Esse do 34. Isso. Obrigado. Esse do 34. Deus, Ele não muda, irmãos. Vamos lá, versículo 6. Acharam aí? Acharam, achei, tá difícil de enxergar. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Ou seja, em outras versões ele está dizendo, ele perdoa o pecado, a iniquidade e as transgressões. Existiu uma palavra, existiu uma promessa, existiu um cumprimento, e Deus, Ele não mudou. Glória a Deus. E tudo isso foi perdoado em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: você quer Cristo por aquilo que Ele pode te dar? Por aquilo que Ele pode fazer? Ou por aquilo que Ele pode transformar? Você almeja ter uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, por aquilo que Cristo te dá, ou por aquilo que Ele pode te oferecer de verdade? Porque dar é algo que você recebe ali, oferecer é algo que vai ser contigo, vai permanecer. O que eu e você precisamos? Obedecer os mandamentos, estar junto, aliançado com Deus, para o cumprimento de uma palavra e de uma promessa. Glória Está a Deus. sobre Cristo Jesus Aleluia. para as nossas vidas. Continua lá comigo. Marcos 3, versículo 10. O grupo de louvor, se quiser, já pode se preparar. Marcos capítulo 3, versículo 10 diz assim: pois ele havia curado muitas pessoas, de modo com que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. A palavra de Deus diz que ele está à direita de Deus. O Espírito Santo leva a minha oração e a sua oração até ele, para ele ser o nosso intercessor. Quando essas pessoas tocavam nele, ele era curado. Ele não está em figura humana aqui, mas ele conhece o meu e o seu coração. Glória a Deus. Você quer tocar nele nessa noite?
O que você quer que Ele resolva na sua vida nessa noite? A palavra de Deus diz que essa mulher ela foi curada. Não fala que ela voltou a ficar enferma novamente. Ou seja, a cura ela não vai ser momentânea. A transformação ela não vai ser mais somente hoje e amanhã errar de novo. Vai ser uma transformação verdadeira sobre a mim, sobre a sua vida. Finalizando, Marcos capítulo 6, versículo 56. Marcos 6, versículo 56. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de sua veste. E quando os tocavam, saíam curados. Não é somente para quem está enfermo nessa noite, mas é para todos aqueles que precisam e necessitam de uma mudança. É para todos aqueles que precisam e necessitam de uma transformação. O que você deseja? O Espírito Santo testifica o meu espírito. Eu quero liberar uma palavra profética sobre isso. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo testifica o meu espírito. Você não gerou filhos para calamidade. Seu filho ou sua filha não é para estar perdido no mundo. Ele é geração eleita do Senhor. Ele tem promessa na casa de Deus. Ei, o Espírito Santo fala ao meu coração. Tem filhos e filhas que foram chamados para viver no altar, para viver no púlpito levando a palavra. Satanás tem investido pesado, mas lembra dessa palavra. Você não gerou filhos para calamidade. Tem uma promessa, tem uma palavra sobre a vida do seu filho, sobre a vida da tua filha, e eles vão ser alcançados em nome de Jesus. A mudança, irmãos. A transformação. Você e eu precisamos acreditar. Essa palavra está em Isaías 65. Você não gerou filhos para a calamidade. Receba essa palavra, receba essa profecia sobre a sua vida. Eu não sei para quem é, irmão. Se é para uma, se é para duas, se é para três. O importante é se você exercer a fé, você vai receber. O Senhor, Ele tem mudança para fazer em todo o cenário. Irmãos, eu fui atender um rapaz esses dias. É tão conhecido do André, nosso tecladista. E aí eu abri a porta da igreja. Aliás, quando eu parei o carro aí, cheguei. E ele falava comigo, não aparecia a foto. A gente já estava se falando mais de um mês. A esposa dele pediu para ele me procurar. Ele precisava de ajuda. E aí, eu falando com ele, ele, pastor. E não tinha foto minha no WhatsApp, não tinha foto dele. Na hora que ele chegou aí, ele falou: é você? Ele falou: agora eu acredito que Deus está transformando. Irmãos. Glória a Deus. Aí eu abri a porta da igreja para ele, mostrei para ele: vocês estão falando de novo, eu tenho. Fui falando o nome das pessoas, ele falou: o André é muito amigo meu. Irmãos, não desista. Acredite. Porque o Senhor, Ele pode resolver todas as coisas ainda hoje. Estava uma vez ministrando numa vigília. Eu acho que era numa vigília. Eu falei: o Senhor ainda tem a oportunidade de resolver algo na sua casa ainda hoje, antes da meia-noite. O moço chegou lá e tinha resolvido. E nós precisamos somente acreditar naquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Talvez nessa noite você não está sofrendo de fluxo de sangue. Talvez a sua situação é mais difícil ainda.
e você realmente já não tem mais esperança nesse cenário, você pode ter chegado aqui nessa noite como essa mulher. A primeira linha de raciocínio nessa noite a ser ministrada é que tem um mandamento a ser seguido. A segunda linha, não importa as dificuldades, o Senhor, Ele muda todo o cenário. O Senhor está mudando o cenário lá na sua casa hoje, Leandro. Você precisa acreditar, você precisa tomar posse. Continue posicionado no Senhor. O Senhor, Ele tem transformação na vida de pessoas nessa noite. Mas a pergunta é: eu quero somente tocar na hora da festa do Senhor para ser curado ou para ter uma vida transformada? Eu só quero que Ele resolva a minha necessidade, eu quero que Ele seja o padrão de vida. O que você precisa que o Senhor faça nessa noite? Enquanto eles louvam, enquanto eles adoram ao Senhor, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente não orar, irmãos. Sabe por quê? Porque não foi o sacerdote que foi tocar na orla de Jesus. Não foi o pastor que foi tocar na roda de Jesus, mas foi essa mulher. Ela sentiu coragem, ela mostrou o estado de humilhação que ela estava. A palavra nos revela que era um fluxo contínuo, irmãos. Imagine essa mulher com essa hemorragia, mas ela decidiu tocar. Eu pergunto para você nessa noite: você quer tocar na roda de Jesus? Enquanto o ministério de louvor, ele adora ao Senhor, é você e Jesus. E quando eles louvam ao Senhor, é você e Jesus. Você precisa entender que Jesus, ele tem o poder de mudar todo o cenário dessa noite. Glória a Deus. Deixa Ele mudar, deixa Ele transformar a sua vida nessa noite. Tem pessoas que já decidiram trocar na orla. Glória a Deus. Não foi o pastor que tocou na orla de Jesus. Você está decidindo tocar na orla de Jesus nessa noite? Ele conhece, Ele sonda o seu coração. Qual é a dificuldade que você precisa que Ele resolva sobre a sua vida? Qual é o cenário que você precisa que Ele transforme nessa noite? O que é necessário para que isso aconteça? O que você e eu precisamos que o Senhor cuide na sua vida nessa noite? O que você precisa que verdadeiramente seja transformado nessa noite? Ou seja transformada nessa noite? A multidão apertava, mas ela tomou uma decisão: eu preciso tocar na orla de Jesus. É necessário tocar na orla de Jesus. Glória a Deus. É preciso ser tocado. Glória a Deus. Aleluia. Existem situações ao qual você não vê mais saída, você não vê mais solução. Mas eu quero te dizer que Deus é toda a solução nessa noite. Ele tem o poder de mudar toda a história. Ele tem o poder de construir algo novo nessa noite. Senhor, eu peço a Ti, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor conhece, Pai.
Tudo aquilo que é o contrário, Estou só te esperando, vamos
O Senhor vai liberar uma cura sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. O Senhor iniciou uma cura na sua vida quando você estava naquele leito, desenganada, com seus olhos parados. Satanás, ele tentou trazer uma nova enfermidade sobre a sua vida. Mas hoje, nessa noite, Senhor, pela tua palavra, Pai, nós liberamos a cura sobre a vida dela. A tua palavra me diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Agora, Pai, toca essa vida dela e libera a cura dela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja toda do Senhor, aleluia. Os teus filhos e filhas diante das tuas mãos nessa noite. Eu creio, Pai, na palavra que foi liberada dos céus nessa noite. Senhor, que todos eles possam, Pai, assumir o compromisso de obedecer os seus mandamentos. Que todos aqueles que decidirem tocar na ordem das suas vestes possam ser sanados, curados, libertos, transformados. Senhor, eu creio, Pai, que todo o poder que eles precisam, os céus estão entregando sobre a vida deles nessa noite. Senhor, abençoe, Pai, a cada um dos teus filhos. Leve eles em paz e segurança. Senhor, dando, Pai, uma noite, uma semana abençoada. Abençoe todos os aniversariantes dessa semana. Senhor, que o Senhor derrama da tua bênção, da tua glória, do teu poder, do teu milagre sobre a vida deles. E tudo aquilo que eles almejarem e desejarem, seja o Senhor na vida deles. Senhor, o seu exército de anjos estejam guardando, zelando do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento, Senhor. E que a tua glória seja sobre a vida de cada um deles. Senhor, eu creio, Pai, que o mover vai ser liberado dos céus, sobre a vida, sobre a casa, sobre os negócios. Senhor, tudo aquilo que eles precisarem, o Senhor está alcançando a vida deles nesta noite e surpreendendo. O seu nome ser glorificado. Se você crê, diz amém e aplauda o Senhor. As minhas vestes brancas são só de esperando, vamos dançar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês hoje, cantando sempre. E a igreja linda e bonita que vai morar no céu diz: aplauda o Senhor, aleluia! Salve o Senhor, glória a Deus!